Bom dia, caros alunos do pré-vestibular noturno. Vamos para a nossa aula 3 do dia 13/4, que nessa próxima segunda-feira, sobre relações e funções. Módulo 4, a partir da página 219. Vamos falar um pouquinho de plano cartesiano. O que seria o plano cartesiano? O plano cartesiano é formado por dois eixos. Um eixo na horizontal, que é o eixo X, chamado de abscissas, os valores do eixo X, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então aqui nós temos as abscissas 1, 2 e 3 e as ordenadas 1, 2 e 3. As relações são apenas relações simples que existem entre esses elementos. Por exemplo, eu tenho a relação do elemento 1 com 2. Tem a relação do elemento 1 com 3 e tem a relação do elemento 1 com 1, assim como eu tenho do 2 com 1, do 2 com 2, do 2 com 3, e assim como eu tenho a relação do 3 com 1, com 2 e com o 3. Então as relações são apenas situações onde eu formo o que a gente chama de pares ordenados. Os pares ordenados, o primeiro valor é sempre o x, o segundo valor é sempre o y. E esse conjunto A é o conjunto de saída ou de partida, e o conjunto B é o conjunto de chegada, que seria aí, no caso, as relações que a gente tem entre esses elementos. Então, relação não existe uma obrigatoriedade de condição, o que vai ser diferente nas funções que a gente vai ver agora para frente. Vamos ver agora as funções reais. Então, o meu plano cartesiano está nessa situação. Plano cartesiano simbolizando aí as relações dos meus diagramas. Plano cartesiano, o diagrama e o par ordenado que a gente montou aqui, ó. Então, eles formam as relações. Vamos ver agora as funções reais. O que seriam aí essas funções reais? As funções reais, elas dependem de algumas situações. Primeira situação, elas dependem do domínio e da imagem. Então, funções reais. Vamos pegar um exemplo aqui. Um diagrama aqui que eu tenho valores 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. E aqui é o meu conjunto A. E aqui eu tenho um outro conjunto B. Eu tenho 4, 9, 16 e 25. Então, aqui eu tenho meu conjunto B. Esse conjunto A, que é o conjunto de partida, representa o domínio da minha função. Então, minha função só vai existir se esse domínio aqui possibilitar a existência dessa função. E aqui esse conjunto de chegada é chamado de contradomínio. Dentro do contradomínio eu tenho as minhas imagens. Aqui então seria o quê? As imagens da função, que seria o meu y. Aí eu tenho um dependendo do outro. O 2 só está ligado ao 4, o 3 só está ligado ao 9 e o 4 só está ligado ao 16. Por quê? Porque aqui tem uma condição de existência. Essa função, por exemplo, seria f de x é igual a x ao quadrado. Ou posso falar que y é igual a x ao quadrado. Basta olhar na função que você vai perceber essa característica. Aí nós temos que os valores de x representam o domínio da função. E os valores de y representam a imagem da função. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a imagem da minha função, f de 2, quando o meu domínio for igual a 2, basta eu substituir aqui, ó. 2 ao quadrado é igual a 4. Então, o meu domínio é o 2 e a imagem é o 4. Mesmo serve para as outras situações. F de 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Meu domínio é 3 e a minha imagem é o 9. F de 4. F de 4 eu tenho 4 ao quadrado é igual a 16. Então aqui eu tenho
meu domínio, que são os valores de x, e minha imagem, que são os valores de y. Qual seria a condição? O meu domínio só pode relacionar uma vez, ou seja, o 2 só pode estar ligado a um número do lado de cá. Se o 2 e o 3 estiver ligado a apenas um número aqui, não tem problema, porque aqui pode relacionar com mais valores de x, pode sobrar elementos. Aqui, para ser função, não pode sobrar nenhum elemento e só pode sair uma seta de cada elemento. Aí seria o quê? Seria uma função. Caso contrário, ele deixa de ser função e passa a ser o quê? Apenas uma relação, tá? Que é o que a gente viu anteriormente. Agora, essas funções podem ser... Vamos ver os gráficos dela que a gente analisa a função. Vamos ver como seriam os gráficos da função, os tipos de gráficos, alguns tipos. Ó, gráficos. Meu gráfico pode ser um exemplo, tá? Uma reta. Pode ser uma reta. Se ela tiver aumentando os valores de x e aumentando os valores de y, isso aqui é uma reta crescente. Então a minha função aqui é crescente. A função pode ser crescente quando os valores de x aumentam e os valores de y também aumentam. E a função é crescente. Nós temos um outro tipo de função. Pode ser uma parábola. Aqui x, aqui y. Pode ser uma parábola. Essa parábola eu tenho essa parte aqui, ó, até aqui, que é decrescente, ou seja, os valores de x estão aumentando, mas os de y estão diminuindo. Tem essa parte que é crescente, os valores de x estão aumentando e os de y estão diminuindo. Então aqui, ó, bem no meio aqui, ela passa a ser decrescente e crescente. E onde eu encontro com o eixo x, por exemplo, aqui x1 e aqui x2, eu tenho o quê? Os zeros da função. Zero da função, ou raiz, zeros da função. Ou raiz da função, são os valores que zeram a minha função. Ou raiz da função. Lembra daquele exemplo? Zeros da função ou raiz é quando eu tenho um valor de x, um valor qualquer, e o meu y vai zerar. Vai zerar a minha função. Lembra daquele exemplo? Y igual a x ao quadrado. O zero da função seria qual? O zero. Zero ao quadrado é igual a zero. Aqui, por exemplo, ó, eu posso ter um valor aqui menos 1 e aqui 5. E aí vai. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a minha raiz é essa aqui, ó. Quando eu tenho um valor para o x e o y é igual a zero. Então zeros da função ou raiz é quando eu tenho um valor para o x que zera a minha função. Que faz com que o meu y, que representa a função, zere. Então seria aí os zeros da função. Seguindo aqui, então aí eu tenho as representações gráficas. Crescente, decrescente, crescente. Se a minha reta tivesse, por exemplo, descendo, aí eu teria o que? Uma reta decrescente. Aqui, como exemplo, uma função de primeiro grau. Aqui, como exemplo, uma função de segundo grau. E se eu quiser, em qualquer função, encontrar o domínio e a imagem, basta substituir os valores de x na função e encontrar valores para y. Os valores de x são o meu domínio, os valores de y são a minha imagem. Então, vamos seguir aqui alguns outros tipos de função. Só conferindo aqui, na página 221, nós temos outros tipos de função, que é a função sobrejetora, injetora e bijetora. Então, funções.
sobrejetora. Quando que ocorre a função sobrejetora? Quando eu tiver para todo valor sobrejetora de x igual a x e a função vai ser igual também. Então, por exemplo, na função sobrejetora nós temos aqui dois conjuntinhos. Eu tenho o meu conjunto A, esse conjunto A, vamos supor, tem aqui uns elementos 1, 5 e 7. E esse conjunto B tem 8, 12 e 15, por exemplo. Aqui nessa função sobrejetora, o que ocorre? Não pode, vamos colocar dois valores aqui só, não pode sair mais de uma seta ali, tá? Mas pode chegar mais de uma aqui, pode chegar mais de uma seta no conjunto B. Ou seja, o conjunto de chegada pode receber mais de um domínio. E aí nós temos a injetora. A função injetora, lembrando sempre que aqui não pode sobrar elementos, tem que sempre ter uma saída, porque senão nem função não é. A função injetora, por exemplo, já pode sobrar elementos. Então vamos supor que eu tenho aqui 2, 3 e 4. Aqui 5, 7 e 12. Aí, só que só pode chegar um elemento aqui, ó. Mas pode sobrar. Vou deixar o 15 aqui. Pode sobrar elemento. Então, chega apenas um em cada e pode sobrar. Aqui pode chegar mais de um. E a função bijetora é a união dessas duas funções. Um exemplo de função bijetora poderia ser a função de primeiro grau. Por exemplo, ó, aqui eu tenho os elementos conjunto A, meu conjunto B, aqui 1, 2 e 3, aqui 7, 9 e 10. Um exemplo. Para cada elemento só tem o quê? Um domínio e uma imagem. Para cada elemento eu só tenho um domínio e uma imagem. Ou seja, a função bijetora é a junção da sobrejetora e a injetora. Então, era isso que tínhamos para falar com vocês sobre funções reais. Lembrando que se eu quiser achar a imagem de uma função, é só substituir o valor de x lá na função e encontrar o resultado. Esse resultado é a imagem da minha função. O nosso módulo 4 começa na página 219, relações e funções, apenas uma apresentação.